A gravidez, o parto e o nascimento do bebê são acontecimentos importantes na vida de uma mulher e das pessoas próximas a ela. Para dar a assistência necessária às gestantes, o Ministério da Saúde criou o Rede Cegonha, um programa que garante atendimento seguro e humanizado pelo Sistema Único de Saúde, desde a confirmação da gravidez, passando pelo pré-natal e o parto, até os 2 primeiros anos de vida do bebê. Para falar sobre esse assunto, Toda Mulher recebe a deputada Inês Pandeló e também Tomás Pinheiro da Costa, coordenador da área técnica de saúde da mulher do Estado. Deputada, esse modelo do Rede Cegonha vem sendo discutido no Brasil desde os anos 90. E ele garante mesmo esse atendimento seguro e humanizado no Brasil desde 2011, agora, quando foi implantado? Na verdade, o Brasil tem um grande problema, aliás, o mundo tem um grande problema, que é a mortalidade materna. Nós, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, temos debatido bastante isso, com audiências públicas. Aqui mesmo no programa Toda Mulher, a gente debateu sobre isso. E eu penso que o Rede Cegonha vem para dar um suporte para reduzir a mortalidade materna, que é, inclusive, um dos objetivos do milênio organizado pela ONU. Eu tenho os dados aqui que, seu primeiro ano de funcionamento em 2011, o Brasil registrou queda no número de mortes maternas. Entre janeiro e setembro do ano passado, foram contabilizados 1.038 óbitos decorrentes de complicações na gravidez e no parto, o que representa a queda de 21% em comparação ao mesmo período de 2010, quando 1.317 mulheres morreram por essas causas. Além disso, já foi possível avançar no acesso às consultas de pré-natal. Em 2011, mais de 1,7 milhão de mulheres fizeram no mínimo 7 consultas pré-natais. O Tomás está aqui. A mulher da classe carente, da classe mais simples, ela tem medo do parto normal, ela tem medo da cesariana, ou ela tem medo de fazer esse acompanhamento do pré-natal, que é super importante para o nascimento sadio, saudável de uma criança? A primeira questão da mulher é o acesso aos serviços de saúde. Essa é a primeira questão. E na dificuldade do acesso existem problemas variados, desde a oferta de serviço, desde a distribuição dos serviços no território, a questões das suas condições pessoais para ter acesso também aos serviços. Tendo em vista que ela teve acesso aos serviços, sim, aí essas questões elas são também fundamentais, que é a má informação ou desinformação com relação ao parto, à gravidez e ao parto, e também o tratamento dispensado a ela do ponto de vista técnico e pessoal para que ela se sinta segura. A segurança dela para essas situações tem a ver com questões técnicas específicas, mas também com questões do relacionamento pessoal das equipes e também da sociedade inteira com relação à sua situação, que é uma situação que ela não é uma situação do cotidiano, corriqueira, é uma situação especial, a situação de parto e nascimento. Sim. Agora, a gente que vem acompanhando pela comissão ao longo dos anos, a gente tem visto assim que antigamente as mulheres não tinham muito acesso ao pré-natal. Hoje, como a própria Graziela falou, aumentou muito o número de mulheres que fazem consulta de pré-natal. No entanto, a mortalidade materna ainda é alta. Nós podemos dizer que o pré-natal precisa melhorar a sua qualidade? Muito, muito. E a questão do acesso, se a gente entender como acesso não apenas o fato de ela entrar num serviço, mas ela ter a disponibilidade de todas as tecnologias, o acesso às tecnologias, não só a uma casa de saúde, eu diria que mesmo o acesso está difícil ainda. E ele mensurado apenas por aquele aspecto assim, de ter entrada num posto de saúde, nos trai, não é? Porque nós podemos ficar satisfeitos com isso. E, no entanto, ela não tem à disposição dela todas as tecnologias que sejam necessárias para atender à situação específica dela. Sim, o pré-natal hoje precisa de uma melhora muito grande, do ponto de vista da distribuição de recursos, do ponto de vista de qualificação de pessoal, do ponto de vista de solução dos problemas e do ponto de vista de organização de rede.
porque não é possível assegurar que uma mulher tenha todo o seu tratamento, a sua atenção numa unidade básica de saúde. Então tem que haver articulação entre vários níveis de atenção. E essa articulação é um problema para o Estado. É um problema que deve ser enfrentado com toda a força e energia, né, para solucioná-lo. Mas esse é um problema rede. E nós estamos falando de Rede Cegonha. E a qualidade desse programa é que ele não se contenta em apenas distribuir recursos, mas em organizar redes. Porque sem redes de atenção, você desperdiça recurso e também não tem o atendimento necessário para todas as situações que a pessoa pode enfrentar. E no caso, a mulher grávida, que ela tem riscos um pouco maior de ter agravos à sua saúde. Como funciona esse programa? Se uma mulher grávida descobre que está grávida no primeiro mês e já quer fazer parte deste programa, ela teria que ter se antecipado antes de ficar grávida ou ela já pode entrar nesse programa já gestante? Na verdade, Rede Cegonha não é um programa, é uma organização de rede. Se o Estado adere à proposta do governo federal, porque esse é um programa federal, entre aspas, programa federal, se o Estado adere, e o nosso Estado aderiu já no ano passado, passa-se a uma fase de implantação efetiva no território, que tem que haver organização de rede, tem que haver pactuação entre os municípios e estabelecimentos. Feito isso, toda mulher atendida pelo SUS está no programa. Imediatamente. Sim, não precisa fazer nada. automático. Ela não precisa se cadastrar, se registrar em nenhum lugar. Está automaticamente entre aspas, programa. Está na Rede Cegonha. Em todos os hospitais que atendam pela rede SUS, que não sejam particulares, ela entra lá, já faz o pré-natal, o acompanhamento, o parto da criança e o acompanhamento até os 2 anos de idade da criança. Em todo estabelecimento de saúde do SUS, seja hospital, ou Centro Municipal de Saúde, ou Estratégia de Saúde da Família, ou Unidade Básica de Saúde, em qualquer estabelecimento de saúde do SUS. E ela tem direito também ao acompanhante nesse tratamento todo ou não? Ela tem que ficar no sistema SUS, numa enfermaria, sozinho, ou ela pode levar alguém da confiança dela? Isso não é uma exigência nem só da Rede Cegonha. Ela apenas registra como algo que fará parte de um contrato que vai ser um contrato vigiado e que pode ser quebrado o contrato se não for atendido, que é lei. Né? Lei federal e estadual, é de minha né? autoria, inclusive, no Estado. Parabéns. E Agora, muito obrigado. Você está falando do Estado, o Estado aderiu, mas os municípios, os 92 municípios estão nessa rede, ou o município tem que também dizer quero me conveniar, etc.? A Rede Cegonha, ela foi desenhado para ser implantado em redes regionais, não é? E nesse sentido, e em todo o Brasil, foi necessário estabelecer prioridades. Que regiões têm maior necessidade devido aos seus problemas nessa situação de gravidez, parto e puerpério? Quais são as regiões em que os índices são piores? Então, elegeu-se regiões e essa eleição das regiões passou pelas CIBs, pelas comissões intergestores. No Rio de Janeiro, foram priorizadas primeiro as regiões metropolitanas 1 e 2. Depois, Centro-Sul e Médio Paraíba. A Serrana está em processo e essa definição, ela além de ser uma definição, em princípio, acordada nessas várias instâncias, federal, estadual e municipal pela CIB, elas também têm que ter uma certa mobilização dos municípios para
em se unirem em rede e fazer uma proposta para ser analisada pela Secretaria de Saúde e que vai ser depois validada em fóruns como oficinas, e depois o Ministério vai aceitar. Então, no Rio de Janeiro, as metropolitanas 1 e 2 não só já foram validadas, como efetivamente está implantada. Sim. Um outro componente, Rede Cegonha, apareceu depois no caminhar, que foi a possibilidade de municípios, porque vários municípios não estavam ainda em região, em redes regionais no Brasil inteiro, então de os municípios receberem recursos para a atenção básica, para o componente apenas de pré-natal. Sim. Então, nesse sentido, todo município pode aderir. E a adesão, então, é individual, mas só para o componente pré-natal. Para toda a linha de cuidado, pré-natal, parto, puerpério e o recém-nascido, tem que ser em rede regional. Sim. Esse serviço de parto humanizado da Rede Cegonha só atende parto normal ou se acontece uma emergência de ter que fazer uma cesariana, ela também entra nesse programa Rede Cegonha? Atende todos os aspectos e dimensões da assistência, todos. O parto natural e o parto cirúrgico. A qualidade é necessária para ambos. É claro que nós temos no Brasil um abuso da cesárea, isso é uma coisa que o mundo inteiro sabe, conhece, né? E esse abuso significa má qualidade também. Significa desperdício de recursos, significa agressões desnecessárias, não é? E a Rede Cegonha, um dos indicadores que traz para a pactuação e para o contrato é o percentual de partos normais mínimo, percentual mínimo. Tá ok. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com Toda Mulher, falando hoje a respeito do Rede Cegonha, um programa do Ministério da Saúde.